Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Samile e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós falaremos sobre renúncia. E sabe, eu achei interessante porque desde o último vídeo eu estava pedindo ao Senhor direções sobre qual seria o tema desse vídeo. E a palavra veio de uma forma muito direta, muito clara, que seria sobre renúncias. E eu achei interessante porque desde então até esse exato momento essa palavra apareceu de diversas formas para mim nas últimas semanas. Seja por meio de louvor, por meio de ministrações, por meio do devocional ou até mesmo por meio da leitura da Bíblia. Eu fiquei, caramba, Deus está querendo me falar alguma coisa. E refletindo sobre renúncia, Deus ele me lembrou que renúncia e obediência, elas caminham lado a lado. Quando você obedece, você também renuncia. Porque obedecer vai além de você entender, vai além de você aceitar. É sobre você se submeter. E quando você se submete, mesmo não concordando, mesmo não entendendo, credo ou não, você acaba renunciando. E a que nível realmente você ama o Senhor? A que nível você está disposto a renunciar coisas para Ele? Somente ao nível em que a sua vontade ela está ali de igual à vontade dele, somente ao nível em que você consegue compreender, que você consegue aceitar, ou quando Deus ele te dá uma direção, pede para você renunciar, você não obedece, você já se esquiva porque você não concorda, porque você não entende. A que nível você realmente ama e você obedece ao Senhor? Porque amar ao Senhor é também obedecer a Ele. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E se alguém me amar, serei amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E me revelarei a Ele. Então, quando você obedece, Deus ele se revela através de você. Ele se revela para você. Então, sabe, a que nível você realmente ama o Senhor? A que nível você está disposto a renunciar? Seja o que for que Deus está te pedindo, será que você está disposto a realmente renunciar? E lembrando dessa palavra, renunciar e obediência, o Senhor me lembrou de Filipenses 3, capítulo 7, que diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse um lixo, a fim de poder ganhar Cristo. Eu achei muito bacana quando ele falou a questão aqui, ó. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado a conhecer completamente Cristo. Então ele está falando que para ele conhecer completamente Cristo, ele teve que deixar coisas. Aquilo que tinha valor para ele no passado agora não tem mais valor, porque agora o maior valor dele é conhecer Cristo completamente. Para ele conhecer Cristo completamente, foi necessário ele renunciar. E com a gente não é diferente. Para a gente conhecer Jesus completamente, ter experiências com Ele e realmente ser íntimos, de realmente desfrutar o relacionamento com Jesus, a gente precisa renunciar. O que você precisa renunciar? E sabe por que renunciar está ligado a obedecer? Quando você obedece, você se submete. E obedecer vai além de você concordar, vai além de você compreender. Sabe? Muitas vezes ele vai te dar direções que podem não parecer, ter nenhum sentido. Mas ele tem várias formas de falar. E ele tem várias formas de dizer, de falar pra você. E você tem que, construir um relacionamento com o Senhor pra orar, pedir direcionamento. E Deus ele ir falando com você. Porque quando você gasta tempo, você investe tempo com o Senhor, você começa a perceber as formas que Ele fala. Deus, quando Ele entregou essa palavra sobre renúncia, Ele não somente falou assim para mim de uma forma clara, como Ele confirmou por meio de palavras, por meio de devocional, por meio de louvores e por meio de ministrações. Então Deus ele tem inúmeras formas de falar. Então que venhamos estar atentos às formas que o Senhor ele tem falado, ele tem dado direções para a nossa vida. Deus ele é um Deus que dá direções, ele não é um Deus que dá sugestões. Paulo está dizendo que ele teve que renunciar a muitas coisas. Aquilo que tinha valor para ele no passado, agora não tem mais valor, porque agora ele conhece Cristo. Agora o valor mudou, agora o valor é outro, sabe? E o quanto de valor você tem dado a conhecer Cristo completamente? Será que as coisas que você tem feito, ou mesmo seu passado, tem tido mais valor do que realmente conhecer Jesus?
Quando a gente decide entregar a nossa vida para Ele, viver para Ele, a nossa vida agora é um chamado de obediência e renúncia. E nesses últimos 4 meses desse semestre, eu tenho ouvido com muita frequência a música. Acredito que você conhece também. Essa música se chama É Ele, do Drops. Essa música simplesmente é totalmente bíblica e fala sobre a vida de João Batista. E nessa música, no refrão diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. É por Ele. Tipo assim, será que realmente nós estamos vivendo para Ele? Será que nós realmente estamos perdendo tudo, renunciando tudo por amor a Cristo e com alegria? Quando você renuncia aquilo que Deus está pedindo para você renunciar, quando você obedece aquilo que Deus ele está pedindo para você obedecer, aquilo vai gerar uma recompensa, aquilo vai gerar uma consequência. Toda ação ela tem uma reação. Toda ação ela tem uma consequência. Então, as escolhas que você faz hoje vão refletir no amanhã. Isso te conforta ou isso te assusta? Se você obedece ao Senhor, você vai colher as consequências disso amanhã. Obediência gera bênção. E se você desobedecer ao Senhor, isso também vai gerar uma reação, vai gerar uma consequência. Se a obediência gera bênção, o que a desobediência ela gera? E quando eu falo sobre renúncia, não é sobre aquilo que você não tem. E eu acho interessante porque nesses dias, na verdade, domingo eu estava assistindo uma palavra sobre renúncia da pastora Viviane Martinello. E algo que ela falou que me chamou muita atenção é que privação é diferente de renúncia. Privação é quando você não tem algo, mas renúncia é quando você tem. Ela dá o exemplo de um carro de luxo. Você quer muito ter um carro de luxo, mas você não tem dinheiro, você não tem condição. Isso é privação. Mas quando você tem dinheiro para comprar o carro de luxo, você não compra porque não é a direção que Deus está dando para você, isso é renúncia. Então Deus ele está chamando a gente para um nível de renúncia, um nível de obediência. Quando a gente renuncia, quando a gente obedece, nós nos tornamos mais próximos de Deus e nós conhecemos Ele de uma forma mais completa. Como Paulo diz aqui, conhecer completamente Jesus, deixando para trás aquilo que passou e focando para o alvo que é Cristo, deixando para trás aquilo que antes tinha valor, mas que agora o meu maior valor é conhecer Cristo completamente. Essa tem sido a minha prioridade. Será que a nossa vida realmente tem sido gastar a nossa vida? Será que realmente nós estamos gastando a nossa vida para Jesus, perdendo tudo, renunciando, seja o que for, por amor e com alegria? Não tem como a gente renunciar aquilo que a gente não tem. É renunciar aquilo que realmente nos custa, porque se não custa nada para mim, para você, não é renúncia. Ele tem que custar algo, tem que ser algo que a gente, tipo, Senhor, eu estou entregando isso aqui para ti, eu estou te obedecendo, por mais que me custe, eu sei que é isso que o Senhor quer. E eu não estou falando aqui de você renunciar aquilo que você já sabe que te afasta de Deus. O pecado, a mentira, a pornografia, os palavrões, o adultério, a fornicação. Eu não estou falando sobre isso que a Bíblia já disse que é pecado. Também renunciar a isso, amém, glória a Deus. Mas renunciar aquilo que é liberado, aquilo que não tem nenhum problema. Eu estou falando de você renunciar aquilo que muitas vezes você quer e que não é errado você querer. Não tem nenhum problema, não é nenhum pecado, mas que não é aquilo que Deus quer que você faça naquele momento. É sobre você andar sobre uma palavra, sobre uma direção, sobre obediência. Deus não é um Deus que dá sugestões, Deus é um Deus que dá direções. E será que quando você realmente fala, Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como no céu, Senhor, que a tua vontade seja feita e estabelecida na minha vida, será que você realmente vai viver essa vontade ou você está falando isso da boca para fora? Essa música que eu falei é Ele, nossa, eu acho uma música muito forte, realmente, tipo assim, um convite para renúncia, um convite para realmente você viver para Jesus. E quando você diz perdendo tudo por amor, por alegria, dono dos meus dias, tipo assim, Deus, estou aqui gastando. E muitas vezes a gente canta canções com letras tão profundas, tão fortes quanto essas, mas nós não estamos entendendo a dimensão que aquilo significa. Então, obedecer e renúncia são palavras, são ações que estão ligadas. Porque quando você obedece, você se submete. Não é sobre você obedecer sempre que você entende, mas é sobre você obedecer quando você não entende, quando você não compreende e quando você não concorda.
Porque quando você obedece, mesmo sem você concordar, quando você obedece mesmo sem você compreender, você está dando um passo de fé, está dando um passo de confiança, demonstrando para o Senhor que você confia nele. E sabe, ou você decide obedecer e se arriscar em viver aquilo que Deus tem para você, mesmo você não compreendendo. É sobre você obedecer, mesmo você não compreendendo, mesmo você não concordando, ou você não obedecer e depois pensar, caramba, o que eu poderia ter vivido com o Senhor se eu tivesse obedecido? E existe uma história na Bíblia que fala justamente sobre a consequência da obediência de Pedro, que está em Lucas 5, a partir do verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros jogarão as redes para pescar. E Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram a rede na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram encher 2 barcos, com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Pedro viu, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, mestre, se afaste de mim, pois eu sou um pecador. E no verso 10, Jesus vai falar assim, então Pedro disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar a gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha isso. Pedro estava vivendo, não entendeu por que Jesus estava mandando ele lançar aquelas redes, sendo que ele já tinha tentado a noite inteira pescar e não tinha conseguido pescar um peixe. Mas Jesus falou, faça isso, e Pedro falou, olha, eu já fiz isso, mas eu vou obedecer. Uma decisão de obediência de Pedro proporcionou a ele uma experiência diferente do que ele já tinha experimentado, a maior pesca que ele já tinha vivido até então. Quando ele obedece, ele fala, caramba, olha isso. Jesus fala, a partir de hoje, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens. Então a obediência de Pedro não somente proporcionou a ele uma experiência nova com Jesus, como também deu uma direção. Jesus, quando você obedece, Jesus ele vai te dando direções sobre o seu futuro, sobre aquilo que ele tem para a sua vida. Então decida escolher obedecer ao Senhor, renunciar àquilo que ele está pedindo. Não importa o quanto doa, não importa o quanto isso venha te custar. Até porque obediência e renúncia tem que custar a gente, porque senão não é renúncia, senão não é obediência. Mas a que ponto você ama ao Senhor? A que ponto você obedece ao Senhor? Somente quando a sua vontade condiz com a dele, ou quando a sua vontade é diferente daquilo que ele está pedindo, você recua. Escolha obedecer, porque obedecer vai gerar bênçãos, não somente na sua vida, mas como do seu ministério e de pessoas ao seu redor. Que Deus te abençoe.